CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Patrícia. Bom dia, gente da CBN, exatamente. Vamos lá, segurança cibernética. Vamos dar dica para os idosos mexerem com a internet de uma forma geral, mas com segurança? Exatamente, Patrícia. A gente sabe que a tecnologia avança e muda o tempo todo, né? Para quem já está acostumado nesse ambiente digital, já é difícil acompanhar tudo isso. Imagina para os nossos vovós e vovôs, né? Como é que fica isso deles acompanharem essa situação? Fica bastante complicado, né? É interessante que, numa pesquisa recente da Avast, né, essa pesquisa concluiu que 80%, mais de 80% dos brasileiros estão preocupados com a proteção de seus pais e avós, né? Porque são pessoas de mais idade que não têm tanta intimidade assim com a tecnologia, né? Então essa é uma questão importante. E aí também nessa pesquisa falou que 1/3 da geração acima de 65 anos gostaria de receber mais ajuda, mas eles ficam com medo, né, de ser um fardo, né? Ou seja, o perturbarem seus filhos, os seus netos nessa situação. Então, essa é uma questão interessante. A gente sabe que essa geração, né, de mais idade também é uma geração importante, que é uma usuário importante da internet. E aí tem várias dicas que a gente, né, como pessoas que já têm um pouco mais de intimidade, conhecimento da parte de tecnologia, a gente pode instruir ou ajudar os nossos pais e avós a usarem a tecnologia, que para eles também é bastante interessante, como forma até de integração com todos os seus amigos, né, conhecidos, né, e para a própria família também em relação a isso, nessa situação. Bom, a gente tem algumas dicas que a gente poderia passar, né, para as pessoas terem essa forma de ajudar, né, os seus idosos, seus vovôs e vovós aí nessa situação. Para começar, acho que é interessante explicar para eles, para evitar e reconhecer aqueles golpes de phishing, que são os golpes bem populares hoje em dia, né, de pessoas se fazendo passar por outras, tentando se passar por outras, aquele golpe antigo, né, que é o mais popular, do tipo, alguém cria uma linha telefônica e entra em contato com seus familiares, e diz assim: olha, eu troquei de número, e agora o meu número de WhatsApp é esse, começa a pedir dinheiro e coisa parecida. Ou seja, o interessante é que os idosos que são mais propensos a exatamente esse tipo de mensagem fraudulenta, telefonemas fraudulentos, eles serem instruídos para tentar reconhecer, ou pelo menos desconfiar desse tipo de golpe, né? Ensinar para que não clique em links que não conhece, não baixar nada, se ele tem alguma dúvida, por exemplo, sobre a legitimidade ou sobre a veracidade daquela situação. Ou seja, realmente explicar, né, que na internet nem tudo é verdade, né, e a gente tem que desconfiar de tudo nessa questão, né, nesse item. Então, nessa questão de links é importante. Suspeitar que alguém está se fazendo passar por outra pessoa, né? Não abrir nenhum link ou anexo que eles receberam por e-mail ou por uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, né? Não clicar em nada dessa situação, né? Utilizar os aplicativos oficiais dos bancos, oficiais das lojas de comércio eletrônico ou das redes sociais, não usar aplicativos que não são aqueles aplicativos que são diferentes dos aplicativos oficiais também. A gente tem muito aplicativo falso hoje, inclusive nas lojas oficiais, infelizmente, apesar do Google e da Apple tentarem fazer um filtro, né, desses aplicativos. É interessante que eles usem os aplicativos das lojas oficiais, mas mesmo assim usar os aplicativos que são da rede social ou do banco de forma oficial também, para isso. Gilberto, fica comigo, a gente vai para o Repórter CBN daqui a pouquinho, mas eu já deixo aqui uma pergunta para você, um desafio para você. Idoso, às vezes a gente quer explicar as coisas, mas eles são meio resistentes para poder entender e aprender. Como é que a gente quebra essa resistência deles na hora de ensinar a tecnologia? Vai pensando nisso, daqui a pouquinho você me ajuda a responder isso para os ouvintes, tá bom? Ok. Gilberto Sudré conosco nesta manhã. Deixei aí uma dúvida para o Gilberto. E aí, Gilberto, você pensou na minha dúvida? Idoso normalmente é resistente, né? E vem aquela sempre história: eu já vivi o dobro que você. Você quer me ensinar a fazer isso? Não funciona. O problema está no celular, não sou eu. E aí, Gilberto?
Então, a primeira palavra, eu reconheço, isso é verdade, isso, já vi isso acontecer, já presenciei isso algumas vezes já. Na verdade, assim, algumas sugestões. Primeiro, obviamente, que tem que ter paciência, né? Ou seja, paciência de explicar, paciência de mostrar exatamente quais são os riscos. Acho que até pode começar mostrando quais são, por exemplo, golpes comuns, né? Pessoas que caíram em golpe e qual foi a consequência disso, ou seja, para mostrar a importância que a gente tem de tomar cuidado desse mundo digital. Depois, paciência de explicar com exemplos, né? Fazer na frente do pai ou da mãe, né? E depois pedir que eles façam na sua frente para que ver se eles entenderam a situação. E, na verdade, é um processo, né? Ou seja, não é na primeira vez que provavelmente eles vão entender ou vão conseguir fazer, mas é um processo que lentamente eles vão entendendo, né, a importância disso e como é que deve ser, o que não deve ser feito, ou o que deve ser feito nesse mundo digital com os aplicativos de celular. Uhum. Que outras dicas de segurança? Então, a gente não pode esquecer, Patrícia, do antivírus, ou seja, os celulares têm que ter antivírus, qualquer um deles, né, tanto a Apple quanto o Android, tem que ter um antivírus instalado e atualizado, e é interessante mostrar para os idosos também de como é que eles verificam a legitimidade do site. Procurar lá se tem o HTTPS habilitado, se o site tem o contato da empresa que vai fazer a compra, evitar fazer compras em sites que são duvidosos ou que não tem esse tipo de informação, ou seja, para que depois, né, não venha a ter problemas, né, ou não tenha algum tipo de problema para ter que ser resolvido, porque a compra não foi feita, foi paga e não foi entregue, nesse caso, nessa situação. E aí, uma última situação é a questão das senhas. A gente vem falando várias vezes aí que não usar a mesma senha em vários locais diferentes. E aí, uma alternativa é usar, né, ou instalar no celular, né, do idoso aqueles cofres de senhas que preenchem automaticamente a senha para o idoso. Isso pelo menos facilita na hora de entrar no site e você tem uma forma segura de armazenamento de senha nos celulares. Bom, você falou que é um processo demorado, né? Mas nem sempre o idoso está com alguém por perto que possa ajudar, né? Uhum. Nesse caso, o que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? Às vezes aquele celular dá uma travadinha e já vem aquela preocupação, será que eu cliquei no lugar errado? O que eu fiz? Será que é um vírus? O que eu faço? E aí ele pega o telefone, não tem ninguém por perto, e acaba entregando na mão de uma pessoa que não conhece, só porque é novo, né? Você que é jovem, me ajuda aqui. E aí, Gilberto? Então, esse é um tipo de procedimento que não deve ser feito. Ou seja, se você não conhece a pessoa, isso inclusive tem que ser instruído aos pais e mães, né? Olha só, se você não conhece aquela pessoa, não deixe o celular na mão dela. Ou seja, liga para o filho, liga para a filha ou para algum neto, por exemplo, para talvez ele consiga te instruir pelo telefone, né, explicando a situação de como é que funciona a questão. Mas, obviamente, que o celular, principalmente desbloqueado, não deve ser entregue na mão de terceiros que você não conhece, porque isso é um risco grande, né, de ser feito algum tipo de alteração na configuração do aparelho ou instalação de um aplicativo indevido no aparelho, né, isso é um risco alto para ter algum problema depois. Eu tenho alguns idosos ao meu redor que de vez em quando eu dou uma força. E às vezes eles dizem para mim, deu problema tal, mas eu fui na loja da operadora e falaram que não é lá. Às vezes até tem essa confusão, achando que o problema é na operadora e não no aparelho. E às vezes o problema não é nenhum dos dois, o problema é a operação errada da pessoa, né? Exatamente. Se o aparelho, assim, ele está navegando na internet e está fazendo ligações, recebendo ligações, eu diria que provavelmente o problema não é da operadora, é de algum tipo de configuração do próprio aplicativo, né? Ou seja, verificando que está havendo navegação na internet, né? Em sites, eu consigo acessar sites, por exemplo, e eu consigo fazer ligações e receber ligações do aparelho, provavelmente o problema não está na operadora, está no aplicativo em si que eu estou querendo usar. Uhum. Tá certo então. Gilberto, mais alguma dica para o segurança antes da gente ir para o Viralizou? Basicamente, explicar essas questões todas e ter paciência, porque é um processo, né? Como eu falei, é um processo que vai... cada dia o papai e a mamãe lá vão aprendendo uma questão nova, um item novo do que pode ser feito ou não.
E vai repetir várias vezes, né, gente? Quando diminui a ciência, é repetir várias e várias e várias vezes, sem brigar. Não adianta brigar que piora. Não, exatamente. Vamos então para o nosso Viralizou. Viralizou. Brasileiro usa celular em média 5 horas e meia por dia, Gilberto. Estou achando esse número pouco, viu? Olha só, um estudo da empresa AppN, né, que revelou que o brasileiro é o povo que mais usa o celular durante o dia, com 5 horas e meia por dia de navegação na internet, empatado com a Indonésia, veja só, né? Então, ou seja, assim, apesar de estarmos em primeiro lugar junto com a Indonésia, né, de usuários da internet, a gente está muito fora da média nacional, né? Na verdade, a média internacional, né, para isso, né? Então é bem interessante lá. Inclusive, essa estatística saiu agora com os aplicativos que mais são utilizados pelo celular, né, pelos usuários. E no Brasil, não é surpresa para ninguém, o aplicativo mais utilizado no Brasil é o WhatsApp, né? Então, ou seja, e o segundo é o Instagram. Então, ou seja, não tem novidade nenhuma disso, mas realmente é interessante. A gente já tem essa marca de ser um dos campeões de usuários, de tempo de uso da internet no mundo, há alguns anos já, viu? Então, já passamos de 4 horas e meia, 5 horas, agora com 5 horas e meia por dia de navegação na internet. Então, é uma notícia que me chamou bastante atenção nessa semana. Outra notícia também que me chamou a atenção é que o exército suíço descartou o uso de WhatsApp e Telegram por causa da privacidade, ou seja, são aplicativos americanos, né, o WhatsApp e Telegram, ou pelo menos que têm servidores nos Estados Unidos, o que supostamente exporia, né, os dados que seriam trafegados por esses aplicativos. Então, o exército suíço determinou o uso de um outro aplicativo chamado de Trema, é um aplicativo também conhecido na área de segurança, como um dispositivo, um aplicativo de alta segurança também, para troca de informações pelos seus militares, né, para isso. Tem uma... Último, pois é, esse último aí tem usuários de iOS aqui do nosso lado, sabe, aqui na CBN, que já ficaram preocupados com isso já. Exatamente. Essa foi uma notícia que essa semana também que saiu, que apareceu um vírus para iOS. Então, veja, existem vírus feitos para iOS, então não é que o iOS não tem vírus. Que esse vírus especificamente, ele tem uma característica bem interessante. Ele finge que o iPhone está desligado, mas não está. Então, quando o usuário vai lá e clica para desligar o aparelho, o vírus, ele simula aquela tela de power off, né, do celular, e o celular fica completamente como se estivesse desligado, mas ele não está funcionando normalmente. Quando você aperta lá o botão para poder ligar, ele simula aquela carga do sistema do iOS, mas enquanto isso, o vírus está funcionando e está coletando imagem, está coletando áudio, né, do celular. Ou seja, essa eu já peguei numa perícia, né, há uns 2 anos atrás, um vírus parecido com esse, mas para Android. E agora esse vírus apareceu para iOS também. Então veja que é uma preocupação, obviamente, né, para isso. E o usuário tem que estar atento também a essa questão. Então tem antivírus para tanto Android quanto iOS também. Bom, Gilberto, temos pergunta aqui dos nossos ouvintes para você. Eu tenho aqui o Fernando dizendo que comprou há muitos anos um desses pacotinhos de antivírus do Kaspersky. Desses que você compra em papelaria. Sim. E ele perdeu isso. Não sabe onde é que ele colocou. Aí, esses dias, você falou aqui do Kaspersky como um bom antivírus. Parece que é o melhor até agora, né? Tá no topo de ser o melhor agora, né? Porque eles ficam se revezando, exatamente, né, Gilberto? Exatamente. É um dos 3 melhores hoje, com certeza, um dos 3 melhores antivírus que a gente tem hoje no mercado. E aí ele disse que deu uma procurada lá e achou esse cartão. E ele quer saber se está valendo ainda, se tem prazo de validade, como é que funciona. E aí, com a pergunta dele, eu fiquei curiosa, como é que funciona provavelmente isso? Não está valendo mais. Na verdade, o Kaspersky, ele tem uma licença anual. Você paga um valor anual, né? E ele tem um pacote, inclusive, que você compra com números, acho que o número mínimo são 5 dispositivos, que pode funcionar entre computadores e celulares. E aí você paga um valor fixo, único, e aí essa licença vale durante 1 ano. Depois você tem que renovar essa licença. Então, provavelmente ele comprou há alguns anos esse pacote, né? Ele não está valendo mais, ele vai ter que renovar comprar um pacote novo, né? Da Kaspersky, por exemplo. Esse é
o uso dele. Mas ele nem instalou nem nada, tá lá. Porque quando você abre, né, eu não sei se as pessoas já compraram esse tipo de pacote, né, Gilberto? Eu já tive um. É um pedaço de papelão que você abre, lá dentro tem um código que você insere, Isso. né? Mas mesmo sem inserir esse código, perde valor? Porque não... Provavelmente sim, porque tem versões diferentes, né, versões mais novas se for muito antigo, esse código nem deve ser reconhecido pelo aplicativo do Kaspersky, provavelmente, né, para isso. Ele pode até testar, mas eu acho assim, vai ser difícil de ele estar válido ainda. Olha, eu até achei que você até poderia colocar, mas teria que fazer a atualização necessária. Assim, ele pode até baixar a versão, né, gratuita do Kaspersky e tentar ativar a versão com esse código. Mas se é muito antigo, eu acho difícil que ele vá funcionar. Uhum. Olha, sobre os idosos aqui, eu tenho a Kátia conosco perguntando se existe algum tipo de bloqueio para que o idoso não mexa em funções do celular que ele não precisa. Eu entendo o que ela está falando, Gilberto. É o que eu chamo do dedinho nervoso, né? Que eles vão futucando lá e eles ficam nervosos e começam a mexer e acabam colocando. Quando você vai pegar o celular, já tem aplicativo na capa que não era para estar, o que tinha que estar ligado está desligado. E aí, dá para bloquear isso? Então, infelizmente, não. O celular, como ele ele é um celular, ele é teoricamente, uso único, né, de um único usuário, eu não tenho, por exemplo, como tem no computador, um usuário administrador e um usuário comum. Então, coisa que só o usuário administrador conseguiria fazer e o usuário comum não consegue. No caso do tablet, no caso do smartphone, não tem isso. Então, na verdade, quando o usuário ele desbloqueou o celular, ele tem acesso a todos os recursos do celular, inclusive na questão lá de instalar aplicativos novos, remover aplicativos novos. Existem algumas ferramentas de controle parental, né, que tem alguma limitação, né, mas eu não sei se é exatamente isso que ela está procurando. Então, eu poderia usar, por exemplo, um NetNanny, né, um aplicativo de controle parental que tem uma função parecida com essa para alguns recursos. Por exemplo, tem inclusive uma ferramenta do Google que eu controlo a instalação e remoção de aplicativos no smartphone, mas ele tem essa função de controle disso especificamente. Mas outras funções, por exemplo, na parte de configuração, de habilitar ou desabilitar o 4G, o Wi-Fi, ele já não tem mais esse controle. Então, pode ser que algumas ferramentas de controle parental para criança, né, poderia ser utilizada para isso, mas eu não sei se vai atender completamente ao que ela está precisando de bloqueio. O Jorge está aqui perguntando sobre o Google, sobre o localizador do Google. Ele disse que de vez em quando para de funcionar, mas está com o GPS ligado, está tudo certinho, só que ele não encontra. O que pode ser? Pode ser o acesso à internet. Para funcionar, para o Google conseguir localizar o celular tem que estar com a internet habilitada, ligada, ou conectado no Wi-Fi, ou conectado no 4G ou 3G. Se não tem nenhum tipo de conexão com a internet, o Google não consegue localizar o aparelho. Então, pode ser que ou no lugar, ou o Wi-Fi e o 3G ou 4G esteja desligado, ou ele está numa área de sombra, que não tem conexão com 3G ou 4G. Aí o Google também não vai conseguir localizar o aparelho. Deixa eu aproveitar a pergunta dele, sobre o Google também. Ele está agora reconhecendo onde você está, ele está filtrando, não sei como é que eu posso chamar isso, mas ele está filtrando ou melhorando a localização dele com imagem, porque esses dias a gente estava passeando, né? Ele estava passando de carro na frente de um local, ficou meio na dúvida com o nome da rua, e aí ele pediu para apontar para algum lugar. A gente apontou para um comércio, né, relativamente conhecido, e ele já mostrou logo onde a gente estava, qual era o nome da rua. Foi super preciso. Exatamente. Ele tem essa localização, inclusive, de você localizar, por exemplo, até monumentos, né? Ele consegue localizar, porque ele tem um banco de dados de imagem muito grande, né? Então ele faz uma comparação daquela imagem com o banco de dados que ele tem e consegue te dizer assim, ó, você está aqui nesse local baseado na imagem, baseado no que ele entendeu que aquela imagem que ele capturou pela câmera tem uma correspondência com o banco de dados de imagem que ele tem internamente. E ainda sobre essa questão do Google, a gente sabe que aquele carrinho, né, passou pelas ruas com aquela câmera, né, para filmar tudo, para fazer essa localização. Isso vai acontecer de novo? Há uma atualização disso, Gilberto? Há uma atualização assim, relativamente frequente. Ele fez aquele mapeamento inicial, mas ele vem fazendo atualizações do ambiente todo
né, ou das imagens, né, de forma frequente. De vez em quando a gente vê, eu já vi algumas vezes o carro passando em alguns locais, né, nessa estação. Então ele usa a imagem do satélite, né, que ele compra a imagem de satélite de empresas que vendem esse tipo de imagem para lá, e a imagem da rua, especificamente, ele tem um carro que passa regularmente em alguns locais, fazendo novas capturas de imagem para isso. Em alguns locais que você vê que a imagem é muito antiga, né? Você já não está de acordo com o que tinha antes. Mas alguns locais estão bem atualizados. Normalmente, capitais, eles atualizam mais frequentemente, né? E locais que não, fora da capital, demoram um pouco mais. Mas a gente pode ver de novo um carrinho desse passando Pode. pela... Pode. Eu já vi algumas vezes aqui, inclusive em Vitória, passando, né, o carro novamente e atualizando imagens que ele já tinha feito, né, já existia no Google Maps isso. Quanto tempo durou para fazer essa captação inicial? Porque passar por são Demorou. todas as ruas. Eu fiz pesquisa em outros estados, lugares que eu conhecia, e estava lá a rua, estava lá a casa. Demorou alguns anos, viu? Assim, o projeto todo, né? Ou seja, não acabou ainda, né? Mas aquela captura inicial demorou alguns anos para eles terem um banco de dados todo. Inclusive, eles fizeram captura inicialmente em baixa resolução, depois eles voltaram uma resolução, inclusive capturando uma imagem em melhor resolução para isso, né? Lembrando que depois as imagens são tratadas, porque se tem pessoas na rua, o rosto tem que ser borrado, algumas lojas, propagandas de loja também são borrados. Então, vocês têm todo um trabalho bastante grande, né, para disponibilizar essas imagens pela internet. Gilberto, outra pergunta aqui também. A gente pode contribuir de alguma forma para essa atualização? Existe alguma forma de dizer, olha, vamos supor, né, que alguém fez uma reforma no comércio, mudou a fachada e tal. A gente tem como contribuir, dizer, olha, mudou a situação aqui nessa rua, ou uma rua foi criada pela prefeitura. Existe esse tipo de interação com o pessoal do Google? Eu não conheço, né? Existe um outro projeto, né, que é um projeto colaborativo. Exatamente dessa situação, você coleta os dados com o seu celular e faz o upload desses dados para esse projeto. Não é do Google, é um projeto de código aberto, que você é mais interativo isso. No caso do Google, eu não conheço como você, por exemplo, chamar o Google, vim aqui olhar na minha rua que houve mudança no trânsito, ou coisa parecida. Eu não conheço, pelo menos, essa opção no Google Maps, por exemplo. Eu fico pensando, por exemplo, né, o Portal do Príncipe. Agora está tudo bonitinho, né? Foi entregue e tal, mas se você procurar lá no Google Maps, não está com essa cara ainda não. Então, no caso do Portal do Príncipe, é mais fácil para eles, porque eles têm a imagem antiga do satélite. Na próxima vez que ele coletar a imagem do satélite naquele local, ele vai ver que é diferente, que houve mudança naquele local. Então, aí provavelmente ele vai enviar um carro para poder fazer de novo, né, a coleta daquelas imagens daquele local. Então, ele vai identificar que houve uma mudança, pelo menos das vias públicas, né, através de imagens de satélite, como era antes e como foi depois, é só uma comparação, ele sabe que mudou. E ele vai lá, vai fazer essa captura nova da nova realidade daquele local. O Google Maps ainda é o melhor localizador? Porque a gente sabe que tem outros aplicativos também para trânsito, né? Mas ele ainda é o melhor? Nessa questão de informação, né, de trânsito, talvez o Waze seja tão bom quanto, né, para trânsito. Agora, se você está querendo achar um endereço, um mapa, ou achar alguma coisa próximo de você, né, eu quero uma borracharia, por exemplo. Estou com o meu carro, deu um problema no pneu, eu quero achar uma borracharia próximo de mim. O Google Maps ainda disparadamente é o melhor. Não tem comparação. Para a gente encerrar, a Marinilda aqui de Bento Ferreira está com a gente falando sobre a ajuda para os idosos, né? Que é o assunto principal hoje do programa, do quadro. Ela diz assim, olha, eu fico triste quando eu peço ajuda aos mais jovens. E eles riem primeiro, depois pegam e fazem o que podemos, o que pedimos, sem ensinar o passo a passo. Ou seja, ela pede ajuda, eles riem primeiro, fazem, mas não ensinam como é que faz. Então, isso não é uma postura muito legal, né, dos jovens. Na verdade, assim, enquanto os mais velhos têm experiência e conhecimentos que a gente não tem, que a gente tem que aprender com eles sobre outras coisas, na verdade, a questão de tecnologia, a gente tem um conhecimento um pouco melhor deles sobre esse assunto especificamente, a gente pode compartilhar com eles. Então, é uma troca. Na verdade, não é uma via de mão única nesse caso. Então, acho que não é uma postura muito legal, né,
e você rir ou fazer uma chacota porque você não sabe disso. Você não sabe realmente porque é uma outra realidade. Acho que tem que ter um pouco de bom senso nessa questão. É verdade. Marinilda, estamos juntas, viu? Compartilho também do mesmo sentimento. Olha só, Gilberto, o Giovanni está aqui dizendo, eu nunca compartilho meu celular, mas os idosos que eu ajudo, normalmente o problema é falta de atualização do sistema ou de atualização dos aplicativos. Pode acontecer. Então, por isso que é interessante, né, deixar pelo menos a atualização automática dos aplicativos e do próprio sistema. Né? É isso. Deixa eu ver, Marcela está aqui com a gente. Olha, quanto ao uso do celular, os que não são tão velhos têm suas dificuldades. Imagine os idosos, tem que ter paciência mesmo. A Marcela, estamos juntos também, Marcela, concordo com você. Bom, Gilberto, é a participação aqui dos nossos ouvintes hoje no quadro. Eu acho que daqui a pouco podem chegar mais perguntas também sobre os idosos, né? Sobre essa ajuda, essa segurança que eles precisam ter, mas o que chegar a gente deixa então para quarta-feira que vem, certo? Perfeito. E já está chegando. Obrigado. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Vamos cuidar dos nossos papais e mamães aí, que eles merecem, viu? Papais, mamães, vovôs, titios, bisas, bisos. Todos eles são antenados. Merecem usar a internet também. A internet é uma ferramenta assim, democrática e popular. Acho que é interessante. É isso aí. Obrigada, viu, Gilberto? Até quarta-feira. Bom final de semana. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos nossos ouvintes. Excelente final de semana para todos. Até quarta-feira com mais tecnologia.